Boa tarde. Então, estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho de constelação familiar, para poder desemaranhar a nossa vida, como é que isso funciona, como é que não funciona. E uma das coisas que mais dificultam a nossa vida e que atrapalham e trazem grandes transtornos para o nosso sistema é o tal do pertencimento, que é uma das ordens, né? Do amor, das leis sistêmicas. Pertencimento, ele fala que depois que eu criei um vínculo, eu passo de ter direito a pertencer. Então, eu gosto de falar assim, não interessa se é alto, baixo, gordo, magro, feio, bonito, drogado, drogada, alcoólatra, safado, safadão, bandido, bandidinho, bandidão, não doido, doidinho, doidão, não interessa. Se existe um vínculo, tem o direito de pertencer. Então, como é que se dá o vínculo? Nós temos os vínculos mais fortes, que são os vínculos consanguíneos. Então, pai, mãe, avô, avó, biso, primo, tio, irmão, filhos, netos, bisnetos, são vínculos consanguíneos. E nós temos os vínculos que não são os vínculos consanguíneos e que são muito fortes também. Então, por exemplo, com as pessoas com que a gente casa, namora, noiva, adoções, irmãos de criação, amigos muito próximos, pessoas com as quais eu trabalho. Eu crio vínculos e muitas vezes são vínculos extremamente fortes e que transformam a nossa vida. Quando aí a gente fala assim, não estou entendendo o pertencimento, não. É falar que aquela pessoa tem o direito de pertencer. Muitas vezes a gente exclui aquela pessoa, deseja que aquela pessoa não faça mais parte da nossa vida, como se ela nunca tivesse existido. E não tem como a gente fazer isso. Então, assim, eu falar assim, não, essa pessoa não existe, não existiu. Por mais difícil que tenha sido a relação, o mínimo que eu tenho que dizer é muito obrigada, você me ensinou muito. Então, assim, e o pertencimento, ele não se dá pelo que é natural. O pertencimento, as pessoas excluem, é pelo que não é normal para ela. Então, se eu tenho uma família de 5 filhos e 4 são bandidos e um resolve estudar, o que resolve estudar é que vai ser excluído. Se eu tenho uma família que tem 5 filhos, 4 são advogados e um resolve ser médico, o que resolve ser médico vai ser excluído. É o que é normal, a gente vai excluindo pelo que não é normal para mim. Natural é o que está conectado com a natureza. Então, eu almoçar é natural. A maneira como eu almoço é que é normal para mim. Então, tem gente que é vegano, tem gente que está fazendo a dieta da proteína, tem gente que come no self-service, tem gente que só come comida caseira. Então, assim, a maneira como eu me alimento é o normal para mim. Agora, almoçar é o natural, eu me alimentar é natural, está conectado com a natureza, com o que é natural. E eu condeno e julgo as pessoas pela maneira como elas fazem e excluo, né? Muitas vezes a gente condena e julga descaradamente. As grandes exclusões, essas são muito fáceis da gente perceber que a gente faz. E o que acontece? Eu excluo. Quando vem lá nessa geração, ou na próxima, ou na outra, torna a repetir a mesma história porque eu excluí. É como se fosse assim, aquela questão vem para ser uma oportunidade do amor, da pessoa, do sistema olhar com amor para aquilo que foi excluído. Porque se está sendo excluído agora, é porque já é uma repetição do que aconteceu lá. Então, nós somos agora a bola da vez de parar e olhar com muito amor e respeito para tudo isso.
Um doidinho, por exemplo, um louco que vem na minha família. Ele é um ser de puro amor, que todo mundo ia ficar um pouquinho doido, e ele resolve pegar aquilo que cada um ia ficar um pouquinho doidinho, todo mundo ia ficar um pouquinho doidinho, ele vai lá e pega aquele pouquinho de cada um e fala, eu vou viver a loucura em mim. E resolve, por amor ao sistema, ser o doido. Já é comprovado cientificamente, né? Internando o louco e a família do louco ao mesmo tempo. Se o louco melhora, a família piora. Se o louco piora, a família melhora. Então, é por amor que o louco faz aquilo. E o que a gente faz com os nossos doidos? Drogamos, escondemos. Na hora que a visita chega, a gente deixa no quarto, na televisão, leva pãozinho de queijo, tem laranja. Depois nós vamos passear. Não levamos na festa, porque dá trabalho, incomoda, causa transtorno. Às vezes nós não convidamos, porque aquele casal vai trazer o filho dele doidinho. Não vou convidar fulano, não, o filho dele. Eles trazem o filho dele é aquele transtorno. Estamos excluindo, né? E quanto mais nós excluímos, maior a possibilidade daquilo tornar a acontecer. Grandes exclusões, né? As pessoas que se suicidam, muitas vezes ficam excluídas. Por quê, André? Porque dói. Dói olhar para aquilo. E aí a gente exclui, para de contar as histórias daquela pessoa. E aí, quando chega na próxima geração, torna a acontecer. Na hora que a gente vê, a gente está falando. Nossa, vovô suicidou, titio suicida, agora o neto suicidando. Isso parece até um karma. Não é um karma. É simplesmente porque eu não estou parando, o sistema não para e não olha. Olha, é um grande corajoso. Ele está fazendo isso por amor ao sistema, para que o sistema possa parar, olhar e falar, eu concordo e eu te dou um bom lugar no meu coração. Foi do jeito que tinha que ser. Eu sinto muito. Eu vejo a sua coragem. E está tudo bem. Então, assim, as grandes exclusões, elas ficam muito escancaradas, né? Então, quando de repente uma mãe não concorda que o pai veja o filho, é uma grande exclusão. Essa está escancarada. A gente vê logo o que né, que está acontecendo. As pequenas exclusões é que são as mais danadas. As pequenas exclusões, e é aquele negócio, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E eu faço as pequenas exclusões desde sempre, né? Muitas vezes eu faço essa exclusão em mim mesma. Quando eu não concordo com o meu pai, quando eu não concordo com a minha mãe, eu os estou excluindo de mim mesma. Então, eu não posso ficar inteira. Olha que loucura. Porque 50% de mim é minha mãe e 50% de mim é meu pai. Se eu estou condenando o meu pai, se eu estou condenando a minha mãe, se eu estou julgando meu pai, se eu estou julgando a minha mãe, eu estou condenando e julgando eu mesma. Eu estou excluindo um pedaço de mim mesma. Eu estou falando que tem um pedaço meu que não é legal. Olha e aí eu passo a ficar inadequada. Se o meu pai é inadequado, se a minha mãe é inadequada, eu também passo a ficar inadequada e estou me excluindo. Então, quando eu olho para o meu pai e falo, você é o pai certo para mim, mãe, você é a mãe certa para mim, eu passo a estar certa para mim, eu passo a ser eu mesma. Quando eu olho para o meu pai, ou para o meu irmão, ou para o meu tio, que foi aquele alcoólatra, e falo, eu respeito o seu destino e está tudo bem, eu te dou um bom lugar no meu coração, eu passo a incluir e passa a ficar leve e passa a não ter que ir repetindo um atrás do outro. Se eu tenho que repetir, se eu fico excluindo aquele tio que foi o alcoólatra ou o pai que foi o alcoólatra e não dou um bom lugar para ele no meu coração, vai ter que acontecer. E muitas vezes o que acontece?
né? Se eu não tomei meu pai e minha mãe, eu posso ir fazendo, posso começar da agora. Fábio, está tudo bem. Eu agradeço, né? Aquela pessoa que chega e que eu quero que ela apareça da minha vida, eu olho para ela e falo, eu agradeço pelo que você me ensinou. Já foi o suficiente. Muito obrigada, né? Muitas vezes as outras exclusões que são muito recorrentes são os bebês que tiveram vida curta. Ficam excluídos, esquecidos. Por quê? Porque dói. Às vezes a gente acha assim, a mulher chega e fala assim, ah, não, isso está tudo muito bem resolvido, eu já resolvi, está de boa. Na hora que a gente coloca no campo, a gente vai ver, tem uma grande dor ali. Uma dor grande, porque aquela criança não pôde vir e não foi acolhida e ficou esquecida. E aí o que, que acontece? Os filhos que vêm depois, eles ficam fora do lugar. O emaranhado já começa nessa geração mesmo. Porque os filhos vão ficar fora, os próximos, os irmãos vão ficar fora do lugar. Então, já começa o emaranhado nessa geração mesmo, não espera nem a próxima. E quantas mulheres, muitos abortos, porque não iam dar conta de sustentar, porque o marido obrigou, porque eram muitos filhos, porque não sabiam como se proteger. Então, assim, já tinham 10, aí vinha mais um, aí era um aborto, outro aborto, outro aborto. Aí na outra geração, a vovó, a bisa foram 10 abortos, a vovó foram 6, mamãe foram 4, eu fiz tantos. Então, isso é um assunto muito recorrente. E são exclusões, são pessoas que ficam excluídas do nosso sistema e que trazem muita dor e muitos emaranhados. E que a gente tem a oportunidade de parar e olhar e falar, você faz parte, você pertence. Né? Então, mamãe separou do papai e se casou de novo. Então, papai faz parte e o novo companheiro da minha mãe faz parte. Mamãe e papai separaram. Papai já está na terceira. As 3 fazem parte. Eu tive um relacionamento, tive outro relacionamento, estou no terceiro relacionamento. Eu só sou quem eu sou hoje porque eu passei pelos outros. Os outros, os primeiros, fazem parte. Então, a possibilidade de exclusão que nós temos é infinita, porque nos vinculamos a todo momento a pessoas e temos que estar abertos a dar um bom lugar a todas as pessoas que passam pela nossa vida. Se eu dou um bom lugar para todo mundo, se eu digo sim a todo mundo, se eu digo sim à vida como ela foi, ao outro como ele é, eu posso dizer sim a mim mesma e dizer sim à vida. E ter uma vida mais leve, mais fluida. Então, assim, muitas vezes as mães e os pais são grandes responsáveis pelas pequenas exclusões, que é aquela assim, já vem você de novo, né? Igual seu pai. Nossa, tá bebendo igual seu pai, né, meu filho? Nossa, irresponsável igual sua mãe. Nossa, destrambelhado igual sua mãe. Nossa, já vem você de novo fazendo igualzinho. O que eu estou fazendo? Eu estou falando que aquele pedaço, né, que é igual o da mãe, não presta. Então, o que o filho vai fazer? O filho vai fazer igualzinho o pai, igualzinho a mãe, a que não presta, a que bebe, a que é irresponsável, que é inconsequente. Vai fazer igualzinho para quê? Para o pai poder ser incluído e para ele também poder ser incluído. Então, por honra e lealdade àquele que está sendo excluído, eu faço igualzinho. Aí, aquele que está sendo excluído pode pertencer. É uma loucura, né? Mas é assim que o sistema funciona. E é assim que as coisas acontecem. Então, nós temos boas frases, né? Eu vejo você. Às vezes, aquela pessoa que está excluída só quer ser vista no sistema. Eu respeito o seu destino.
Eu concordo com você como você é, né? Eu tenho minha mãe em mim, eu tenho meu pai em mim. Eu sou 50% meu pai, 50% a minha mãe. Eu reconheço meu pai em mim, eu reconheço minha mãe em mim. São seres sagrados, o meu pai e a minha mãe. Não são seres perfeitos, mas são seres sagrados, né? Eu digo sim. Teve que ser da maneira que foi. Eu te dou um bom lugar no meu coração. Tudo que nós vivemos foi muito importante e eu te agradeço por isso. Muito obrigada. Eu agora te libero para você seguir a sua vida e eu me libero para me seguir a minha. Mas te dou um bom lugar no meu coração. Você sempre vai ter o seu lugar no meu coração. Ninguém ocupa o lugar de ninguém no coração do outro. A nossa capacidade de amar é tão infinita, tão grande, que quanto mais eu amo, mais eu amo. É uma coisa que se multiplica exponencialmente, né? A palavra exponencialmente está na moda atualmente. Mas o amor, ele se multiplica exponencialmente. Quanto mais eu amo, mais eu tenho a capacidade de amar. Quanto mais eu me abro para o amor, mais eu posso olhar com os olhos do amor. Quanto mais eu vivo o amor, maior a possibilidade de eu viver amando a mim mesma, ao outro e a realidade, tal como ela é. Então, é assim, o primeiro passo é eu olhar e falar. Eu digo sim ao amor. Eu digo sim ao amor que me trouxe aqui. Eu digo sim ao amor, porque quando eu escolhi vir nesse lugar, nessa família, eu vi que ali tinha um para-casa de amor para me fazer. Então, eu digo sim a essa vida e a esse para-casa de amor que eu escolhi fazer. E eu olho para a minha vida como um serviço de amor. Então, já começa a fazer sentido, já começa a fazer parte. Então, assim, eu quero convidar, né, a quem estiver assistindo, tem uma dinâmica que é muito simples. Você pode escolher um coraçãozinho, você pode escolher uma pedra, um cristal, uma mandalinha, o que você quiser, não me interessa, qualquer coisa. Uma caneta, pega ela na sua mão, pega a mandalinha na sua mão, coloca ela na sua mão, fecha a sua mão e vamos fechar os olhos. Vamos fechar os olhos. Inspira e expira. E vamos nos conectar com uma luz que vem lá do mais alto do céu. E eu subo por essa luz. Na hora que eu vejo, eu estou lá no céu. Lá de cima eu vejo a terra, vejo a lua, vejo todas as estrelas. E na hora que eu observo, eu também sou uma estrela que está lá no céu. E reconheço outras estrelas, reconheço cometas, satélites, luas, planetas, outras galáxias. São vários os componentes que fazem parte, e todos fazem parte. Observe como que você está, que distância que você está da Terra, que distância que você está da Lua, a que distância você está do Sol, a que distância você está do Sol central de Órion, a que distância você está das Pleiades, se você está na Via Láctea, se você está fora. Observa. Só observa, sem ter a intenção de entender ou de julgar nada.
E aí se lembra de alguém que você precisa incluir. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, seu marido, sua irmã, seu primeiro esposo, o pai do seu filho ou da sua filha, não interessa. Escolhe alguém e imagina que ele é uma estrela lá no céu e que ela está bem distante de você. Mas quando você vê esse infinito, esse universo infinito e vasto, gigante, você vê o brilho dela lá bem distante. Ela também tem o lugar dela. Ela também brilha. Ela está bem distante, mas ela já faz parte. Observe como que você fica com isso. Só olhe e diga: assim como eu, você também faz parte. Por enquanto, é o que eu dou conta. Eu já vejo você aí. E você faz parte. Volta a sua atenção para aqui, para agora. Volta aqui. Olha para o objeto que você escolheu na sua mão. E lembra que esse objeto é o símbolo dessa inclusão que você fez agora. Guarda esse objeto em algum lugar que toda hora você vê. Que você não tenha que ficar pensando muito, porque o nosso inconsciente entende. Então ele vê e faz aquele movimento de inclusão. Mesmo que você não pense nisso. Vale a pena, gente. Ok? Espero que estejam sentindo bem. Então, o pertencimento é isso. E à medida que eu vou incluindo, né? Eu vou incluindo. E é um exercício que eu posso estar fazendo e devo estar fazendo sempre. Incluindo os meus pais, incluindo as pessoas que foram difíceis no meu sistema. Aquelas que nós excluímos, os bebezinhos que tiveram vida curta, os doidinhos, os com transtornos, aquelas pessoas que vieram como verdadeiros professores na minha vida, que foi tão difícil, que eu preciso olhar para elas e falar: olha, você me ensinou muito, eu te agradeço por isso, e eu fico com o aprendizado. Então, esse para casa de estar sempre incluindo é um bom exercício para que a minha vida fique mais fluida, mais leve, mais tranquila. Então, esse é o convite. Vamos seguir incluindo? Vamos seguir fazendo o movimento? Eu vou. Vamos? Então, eu quero dizer que foi uma alegria estar aqui com vocês, que toda quinta-feira a gente está aqui no YouTube, às 15 horas, fazendo um pouquinho. E a gente fazendo um pouquinho toda quinta-feira, 1 hora, a gente vai melhorando, vai dando um passo, um atrás do outro. Então, tem o convite aí para a gente poder seguir junto. Até breve. Tá? Com você.